Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de culto ao Senhor, de adoração ao Senhor. E talvez você está aí na sua casa, cheio de preocupação, cheio de ansiedade. Hoje nós estamos aqui para te dizer que o mesmo Deus que cuidou de nós no passado é o Deus que cuida hoje. Então, neste momento, eu gostaria que você levantasse as suas mãos ao Senhor e adorasse a Ele na beleza da santidade. Adorasse a Ele independente da situação que você tem passado aí na sua casa. Adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Exalte, adore. Adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Ei. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. Tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. Eu tenho firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As suas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro e eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. E eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Choro dure a noite toda, a alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto, é só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, é só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não errarão. Primeiro eu piso, depois eu vejo, se eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me. Depois eu vejo, se eu confio, por isso eu vejo. Ah, eu vejo. Ah, eu vejo. Ah, eu saí da minha terra sem saber aonde ir. E eu deixei a minha casa sem ter onde morar, tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. Mas eu confio, e eu tenho firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas
você sempre foi fiel. As suas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro e eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. E eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebra a minha cura mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda, a alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto, é só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, já não vivo pelo que eu sinto, é só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros se andaram não errarão. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me, Senhor. Leva, leva, leva. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim eu confio, porque a fé sabe, ela não sente, a fé sabe, não precisa ver, a fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente, a fé sabe, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. A fé sabe, ela não sente, a fé sabe, não precisa ver, a fé sabe, ela não sente, ela me faz. A fé sabe, ela não sente, a fé sabe, não precisa ver, a fé sabe, ela não sente, ela me faz. Leva-me, leva-me, Senhor. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não errarão. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não errarão. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim eu confio, por isso eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu Jesus. Jesus. Você pode cantar essa canção, a canção de quem confia, de quem confia, de quem confia. Minhas lamparinas estão acesas,
esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu canto Maranata, 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 Maranata. Eu canto Maranata todo dia, toda hora, todo dia, minuto, segundo. Maranata, a tua noiva aqui canta Maranata, Maranata. E os jovens cantam Maranata, Maranata. As crianças cantam Maranata, Maranata, Maranata. E os anciões cantam, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Oh noiva, sinto o cheiro do noivo chegando. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata.
a chegada da noite. Temos prazer a nos preparar para o nosso encontro, nosso encontro. Temos prazer. Não é um fardo nos preparar pra te ver. Não é um fardo. Não é um fardo. Não é um fardo. Graça e a paz, queridos. Boa noite, feliz Páscoa. Espero que você esteja com seu coração incendiado, desejoso pela palavra de Deus nessa noite. Eu quero te dizer que você vai ouvir hoje uma excelente mensagem, não por causa do pregador, não por causa da preparação do sermão, mas porque nós vamos falar da graça de Jesus. E por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 11. Está escrito assim na palavra do Senhor: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho
Sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Por quê? Que crime que ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco, me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós acabamos de ler um texto extasiante, um texto cheio de ensinamentos de Deus para nós, neste dia de Páscoa. Este texto que lemos vai nos mostrar várias coisas, vai nos mostrar uma cruz, vai nos mostrar desespero, injustiça, tudo conforme o que a profecia já sinalizava. Mas este texto traz também, de repente, um personagem que entra na história sem ninguém o esperar. O nome deste personagem inesperado é Barrabás. Um homem com uma ficha criminal assustadora, considerado um terrorista, o líder de uma revolta contra Roma, um homem sanguinário, louco, desprovido de empatia, frio, calculista e sem nenhum nível de misericórdia. Um homem que tinha sido preso e condenado à morte. Um homem que naquele dia tinha chegado a sua vez na fila do corredor da morte. E este homem é colocado exatamente do lado de Jesus. Jesus, um homem inocente. O próprio Pilatos reconheceu que Jesus era inocente. O próprio Pilatos repetiu por várias vezes que não via culpa nenhuma em Jesus. Que cenário mais sem nexo, que cenário mais desnecessário em primeiro momento falando. De um lado daquele palanque estava Jesus, um homem puro, inocente, cheio de compaixão e misericórdia. Do outro lado do palanque, Barrabás, um homem moralmente sujo, culpado, cheio de ódio e de demônios. Enquanto Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, Barrabás completamente possuído por forças malignas. Pela tradição da Páscoa, um prisioneiro capturado por aqueles dias precisava ser escolhido para ser solto, precisava ser escolhido para ser liberto, precisava ser colocado livre pelo próprio povo. Afinal, aquele dia era um dia santo. E para seguir aquela tradição religiosa,
Pilatos faz a pergunta de todos os anos: quem dos dois prisioneiros vocês querem que eu solte? Que comparação mais idiota o povo estava diante dela. Claro que é Barrabás que merecia. Cristo não, claro que não. Cristo só fez coisas boas no decorrer da sua vida. A Bíblia afirma que quando ainda menino, Jesus era obediente aos seus pais. A Bíblia diz que quando Jesus, adolescente, Jesus já tinha entendimento das Escrituras o suficiente para conversar e explicar as Escrituras para os doutores da lei daquela época. Jesus no seu ministério curou pessoas, ressuscitou pessoas, perdoou pecados, expulsou demônios, abraçou leprosos, se assentou para fazer refeições com ladrões e prostitutas, chorou por pessoas, ensinou com autoridade as Escrituras. E o povo, com raiva, o que eles fazem? Eles escolhem Barrabás para ser solto. Barrabás amarrado com correntes que merecidamente o prendiam. E eles escolhem o rebelde, eles escolhem o endemoniado, eles escolhem o covarde, o assassino. E assim que os soldados liberam Barrabás, creio eu que o povo fez festa. E o terrorista sai livre e se sentindo agora ovacionado, se sentindo importante, amado, perdoado pelo povo, se achando. Barrabás sai livre, sem entender que se não fosse Jesus para ocupar o lugar dele, o fim dele seria trágico. Barrabás é livre da condenação e nem olhar para trás para agradecer ele olhou. Em vez de Barrabás sair dali reconhecendo a Cristo como libertador, sair dali agradecido, se humilhando como muitos fizeram diante o senhorio de Cristo após serem libertos, ele trata Jesus com indiferença. Não reconhece que naquele dia ele foi solto, que naquele dia ele foi liberto por causa do amor de Jesus. Páscoa é libertação. Páscoa é um evento anual para me lembrar que na hora da minha condenação, Jesus ficou no meu lugar. Barrabás pensou que ele foi liberto pelo povo, mas na verdade ele foi liberto por Cristo. Quem o libertou foi o amor de Jesus. Quem o libertou foi a graça do Cordeiro. Cordeiro esse que preferiu a condenação do que se justificar e se defender. Queridos, Barrabás representa cada um de nós que está ouvindo essa mensagem. Deus amou Barrabás. Deus afetou Barrabás com a sua graça. E isso me alegra de tal forma, porque eu, como Barrabás, também merecia a cruz. Eu, semelhante a Barrabás, merecia a condenação. Eu mereci o inferno, mas Jesus ficou no meu lugar. Páscoa é libertação, Páscoa é amor, Páscoa não é merecimento, Páscoa é o amor de Deus derramado sobre nós sem merecermos. Você nunca mereceu libertação. Você nunca mereceu ser curado. Você nunca mereceu escapar de tal condenação, mas Jesus resolveu ficar no seu lugar.
Você não é livre por você mesmo. Você não é livre de toda condenação, maldição, até mesmo do próprio inferno, porque você é especial. Você é livre porque Deus quis assim. Jesus estava ali naquele palanque sem merecer, por amor a cada um de nós. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando ainda éramos beberrões, prostitutos, mentirosos, desonestos, adúlteros, arrogantes e egoístas. Jesus nunca mereceu o que ele recebeu naquele dia de Páscoa, mas por amor nos perdoou. Por amor nos fez livres. Mas infelizmente, muitos de nós, semelhante a Barrabás, correspondemos à graça de forma errada. Barrabás interpretou o valor da graça de forma equivocada. Barrabás deveria ter dado alguma resposta por tamanha graça, por tamanho perdão. Mas ele saiu dali se gabando, saiu dali sem corresponder ao amor que ele acabou de receber. Quantos de nós tratamos a graça com indiferença? Quantos de nós recebeu a graça e logo depois cuspimos na cara da graça que recebemos? Como eu sei que Barrabás não correspondeu à graça? Porque nunca mais se ouve falar dele. Ele não saiu dali para servir em nome de Cristo. Ele não saiu dali para anunciar o que Jesus fez com ele. Barrabás saiu dali e continuou sendo o que era antes, tratando a graça como fiança paga para continuar pecando, e não para ser potencializado pela graça que recebeu, para ser uma testemunha fiel de Cristo. Queridos, a graça que te libertou é a mesma que quer te transformar. A graça que ocupou o seu lugar de condenação é a mesma graça que quer te usar para o serviço do reino. Alguém um dia me disse o seguinte: pastor, você não precisa levar esse negócio de vida de oração tão a sério. Você não precisa levar esse negócio de ministério, chamado, obra de Deus tão a sério. Você não precisa pregar sobre santidade da forma que você prega. Pedir perdão pelos seus pecados todos os dias, para quê? Quase que a pessoa me disse que chamar pecado de pecado é pecado. E logo depois ele soltou uma frase, que na verdade é uma frase de Philip Yancey, quando escreveu o seu livro Maravilhosa Graça. Ele disse assim: não tem nada que você faça de errado que faça com que Deus te ame menos, e não tem nada de bom que você faça que faça com que Deus te ame mais. Ok, mas eu respondi: eu não me entrego a Deus para merecer, eu me entrego a Deus porque Ele merece. Eu não posso, depois de ser liberto por Ele, sair da presença dEle como Barrabás saiu, sem lhe dar nenhuma resposta, sem querer ser testemunha fiel dEle. Eu preciso seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que disse em 1 Coríntios 15:10, Paulo disse: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Paulo está dizendo o que nós nesse dia de Páscoa, todos nós deveríamos estar dizendo algo semelhante também. Alguns de nós poderia dizer: eu era um adúltero,
Outro dizer: eu era um viciado, eu era um bandido, estava destinado à condenação e morte eterna, e agora que Jesus me libertou, eu não vou deixar a graça de Deus parecer inútil para mim. Eu vou dar uma resposta, eu vou trabalhar pelo reino, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou glorificar o nome de Deus, porque tudo que eu fizer ainda será pouco, perto do que Ele fez por mim naquela cruz. Eu vou tentar viver uma vida no nível do que por mim foi feito na cruz do Calvário. Outro exemplo que podemos seguir é do endemoniado de Gadara, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5. O endemoniado de Gadara, o famoso gadareno, após Deus o libertar da legião de demônios que o atormentava, este homem foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Ele foi encontrado liberto, salvo e transformado pela graça de Jesus. O homem que morava no cemitério agora não precisava mais dormir lá. O homem que se feria com pedras e vivia acorrentado agora está com a mente sã, só porque foi liberto por Jesus. E o que este homem faz após tamanha graça de Deus sobre ele? Ele implora para seguir Jesus, ele implora para ser um dos discípulos de Jesus, ele implora para agora retribuir a Deus o que foi feito com ele. O gadareno não fez como Barrabás, que tratou o amor, a graça de Deus com indiferença. Barrabás deu as costas para o Jesus que o libertou, porque no momento que ele foi solto, a festa que fizeram o fez se sentir o centro do coração de Jesus, como falou um desses pregadores modernos no nosso país. A nossa nação, ela foi bombardeada há 4 anos atrás, mais ou menos, por uma mensagem sobre a graça de Deus, mas que infelizmente foi mal interpretada por boa parte dos cristãos. Uma mensagem séria, que foi transformada por muitos em uma mensagem água com açúcar, que propõe um evangelho no banho-maria, que propõe um evangelho agridoce. Uma mensagem que diz que ser extravagante com as coisas de Deus é religiosidade, dizendo que se esmerar na obra de Deus é coisa de quem não entendeu a graça de Deus direito. Uma mensagem que diz que eu posso pecar confiando na graça de Deus. Uma mensagem que não aponta transformação. Uma mensagem que não aponta necessidade de amadurecimento. Uma mensagem que não aponta necessidade de se engajar de todo o coração na obra de Deus. Uma mensagem que, na minha opinião, tem feito da igreja e dos nossos púlpitos uma fábrica que produz Barrabás. Quem são os crentes Barrabás? São os crentes que aceitam a graça, eles aceitam perdão, eles aceitam a libertação sem merecer, mas não se dispõem a voltar e se entregar como expressão de gratidão. Barrabás aceitou Jesus como Salvador, mas não o aceitou como Senhor. Barrabás se foi e nunca mais voltou. Barrabás se foi sem se preocupar em dar uma resposta por tamanha graça, por tamanho amor, por tamanho perdão. Queridos, Jesus merece a minha honra. Jesus merece a sua honra. Jesus não nos libertou para sermos livres da forma que imaturamente pensamos. Você precisa estar pronto para o que eu vou te falar agora. A liberdade que Jesus nos dá é uma liberdade que nos fará voluntariamente escravos. Nós somos libertos para obedecer.
Nós somos libertos para darmos uma resposta a tamanha graça e salvação. Se a nova aliança é superior à velha aliança, como diz o escritor aos Hebreus, a vida de um filho de Deus também não pode ser inferior. Como aceitar um filho de Deus que foi salvo pela graça e ter a cara, os hábitos e o jeito do diabo? A fé que não responde a Deus que o entrega não é fé bíblica. O Jesus cheio de graça e de verdade, relatado em João 1,14, nunca negociou o preço necessário para o seguir. Queridos, nós só podemos seguir a Jesus pela cruz. Lucas 9,23 está escrito: quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Viver no tempo da graça exige mais responsabilidade do que o tempo da lei. Porque no tempo da lei, nós seríamos punidos por nosso comportamento. No tempo da graça, nós somos punidos pela nossa motivação. No tempo da lei, não se podia adulterar. No tempo da graça, não se pode sequer desejar. No tempo da lei, não podia matar. No tempo da graça, se você sentir ódio, você já é considerado assassino. No tempo da lei, o servo de Deus era dizimista. No tempo da graça, o servo de Deus é tudimista, tem que entregar tudo. Hoje em dia, diante a graça de Jesus, as pessoas têm tudo para ir além. Mas a nossa geração prefere usar a graça para justificar sua vida espiritual rasa, do que usar a graça de Deus para se potencializar e viver uma vida espiritual de verdade. Querido, se você que é falho, se você que é pecador, não seria justo você não ser correspondido por alguém que você se doa, que você ama, que você se sacrifica por ela? Imagine Jesus. Pense em um presente maravilhoso que Barrabás recebeu naquela Páscoa. Jamais Barrabás conseguiria se libertar sozinho. Da mesma forma a gente. Barrabás só foi livre da sua condenação porque Jesus estava disposto a cumprir a vontade de Deus e ficar no lugar de Barrabás. Jesus, filho de Deus, aceitou ser tratado como bandido, para que o bandido viesse a ser tratado como filho de Deus. Mas o bandido não entendeu que Jesus era a sua Páscoa, que Jesus era a sua libertação. Nós não venceríamos sozinhos os nossos pecados, porque sem a graça nós não somos páreos contra os poderes do inferno, contra os nossos impulsos, pecados e tentações. Nós somos como Barrabás, que não tem remédio para si mesmo. Queridos, o Jesus que me deixou sair da condenação merece que eu volte para Ele, merece que eu permaneça com Ele. Jesus merece que eu faça como fez os irmãos moravianos no século 17. 2 jovens de aproximadamente 20 anos, eles ouviram falar de uma ilha no leste da Índia, onde um agricultor ateu forçava 3.000 africanos a trabalhar em troca de comida, um trabalho escravo. Esses 2 jovens, eles entram em contato com aquele agricultor, pede permissão para entrar naquele lugar e evangelizar os escravos. Por ser ateu, aquele homem não aceitou, porém fez uma outra proposta: se vocês se entregarem a mim, também como escravos, vocês terão até o fim da vida de vocês
para vocês evangelizar para os outros escravos. Eles aceitaram a proposta e marcaram o dia de se entregar para ser escravos e assim sendo ter a oportunidade de pregar o evangelho. No dia da despedida, antes de entrar no navio, a igreja chorava, os parentes choravam, e alguém perguntou: por que vocês vão fazer isso? Vocês nunca mais vão voltar. E eles responderam: nós vamos fazer isso para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício através de nossas vidas. Queridos, faltou em Barrabás e também em muitos de nós este amor que nos leva a apoiar os interesses de Deus e sermos intensamente zelosos para a sua honra e glória. Nós falamos muito de crermos no poder libertador de Jesus. Nós falamos muito de crermos no poder maravilhoso de Cristo. Nós falamos que cremos na graça de Jesus, porém não podemos esquecer que crer é pertencer. Barrabás provou que não cria diante da graça que recebeu, porque não se dispôs a pertencer. Romanos 12 diz: se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Eu já ouvi várias pregações neste texto, explicando várias formas de se fazer um culto racional. Porém, o culto racional que Paulo fala é explicado no próprio versículo. Culto racional é quando eu decido ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É quando eu respondo, é quando eu pertenço, é quando eu volto. Deus não quer que você vá para o culto, Deus quer que você seja o culto. O que Jesus faz na Páscoa precisa ser respondido por mim e por você. Foi o amor de Jesus que me libertou. Foi o amor de Jesus que te libertou. Foi a graça de Jesus que te deu segunda chance. Leiam comigo Romanos 5, do versículo 6 ao 8. Está escrito assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos bandidos, quando ainda éramos prostitutos, quando ainda éramos mentirosos, quando ainda éramos adúlteros, blasfemos, drogados, quando ainda éramos Barrabás. Como continuar sendo o mesmo diante de tamanha dádiva? Como continuar o mesmo diante de um amor tão grandioso? É verdade quando dizem: o preço já foi pago, ok, mas eu quero viver uma vida que honre o preço que já foi pago. Nós precisamos honrar Jesus, vivendo em novidade de vida. Vocês lembram da mulher adúltera? Ela tinha sido pega em adultério, segundo a lei merecia sim ser apedrejada, mas diante daquela mulher que merecia ser apedrejada, Jesus não a condena, Jesus a deixa ir em paz. Porém, Jesus lhe dá uma direção a nível de responsabilidade, que muitos pregadores modernos fingem não ver essa parte do texto. Jesus diz: vai,
e não peques mais. Aquela mulher teve um encontro com a graça de Jesus, mas o Jesus cheio de graça e de verdade não a isentou da responsabilidade de mudar de vida. Neste ano de 2021, o nosso tema é: seja a resposta. Não só uma resposta para a sociedade como igreja local, mas uma resposta primeiramente para Deus. Uma resposta pelo sacrifício feito na cruz. O problema do mundo é uma igreja que não se expressa, mas só nos expressaremos quando resolvermos darmos uma resposta. Vocês lembram da mulher samaritana? Vivia em adultério, já tinha se casado por várias vezes, o marido atual não era o seu marido, então ela tem um encontro com o Jesus cheio de graça e de verdade. Eu gosto de afirmar cheio de graça e de verdade, ou seja, a graça de Jesus é sem hipocrisia, a graça de Jesus não passa pano nas nossas mazelas, a graça de Jesus não faz vistas grossas para os nossos erros. A mulher samaritana é perdoada por ser pecadora, e ao sair dali, ela sai para dar uma resposta ao favor imerecido que ela recebeu. Ela se transforma em uma pregadora do Evangelho, ela se transforma em uma missionária. Neste dia de Páscoa, eu te convido a ser uma resposta à graça de Deus, a ser uma resposta à graça de Jesus. Eu gostaria que você mesmo na sua casa, assistindo agora, talvez pela tela de um celular, que você curve a sua cabeça e me ouça no final dessa mensagem. Um dia alguém chegou para mim e disse assim: pastor, aprendi algo interessante com um pregador que eu ouvi na internet. Eu aprendi que para eu ir para o céu, independe de eu ser um pecador. E eu pedi para ele me explicar melhor, e ele disse: é que o pregador disse que Deus inaugurou o céu com um ladrão. E eu falei: é verdade, ele inaugurou o céu com um ladrão, mas um ladrão arrependido. O que não se arrependeu ficou. Eu preciso te convidar para um tempo de arrependimento. Neste dia de Páscoa, precisamos dar uma resposta diferente de Barrabás. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós te reconhecemos não só como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Governe as nossas vidas. Nós reconhecemos que não merecemos tamanha salvação, que nós não conseguimos nos salvar, mas nós queremos viver a vida de um salvo. Nós queremos dar frutos como alguém que é salvo. Nós entendemos que foi pela graça, mas não é por isso que vamos cruzar os nossos braços e viver de qualquer jeito. Neste dia de Páscoa, nós nos comprometemos a te darmos uma resposta. Nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder do nosso maravilhoso e poderoso Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seu ministério, não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus os abençoe. Feliz Páscoa.